Estou sempre conversando com homens, né, com pais, e às vezes as situações elas se apresentam de forma aparentemente insolúvel. Na posição de conselhador, né, ou de conselheiro, a gente não tem solução para dar. Então você chora junto com o cara. A única coisa que você pode fazer é não desistir. Maravilha, começando mais um Patercast, aqui Antônio Garcia. Aqui é o Abraham Huang. Hoje vamos falar sobre o filme A Procura da Felicidade, dentro de paternidade na arte. Filme com Will Smith e com Jaden Smith, antigo, ele era bem pequenininho, né, o Jaden. E retrata a vida real do Chris Gardner. O contexto do filme é um cara que ele vende, se eu não me engano, Máquina de raio-x portátil. máquina de raio-x portátil, e ele tá muito mal financeiramente, acho que a esposa abandonou, ele ficou com o filho, eles perdem a casa e ele tá morando com o filho, morando não, né, dormindo com o filho no abrigo, tem uma situação que eles têm que dormir num banheiro, uma situação super difícil. Filme que a gente chora, né, até secar. Como pai, é um filme bem difícil de assistir. Pensando na forma como ele age com o filho, me lembra A Vida é Bela. O pai, ele passa um pano na realidade para o filho não sentir o impacto 100%, né? Essa associação fica muito evidente na cena do dormindo no banheiro mesmo. Assisti faz muito tempo. Esse filme tem quanto? Uns 20 anos já, né? Então esse filme deve ter uns 20 anos, que ele era bem pequenininho. E eu sempre tirei muitos ensinamentos a partir desse filme, a partir do posicionamento do pai. Primeiro que eu poderia falar aqui é perseverança. Então no filme, o pai, o Chris, ele sempre continua tentando, mesmo quando as circunstâncias parecem impossíveis. E você sabe que recentemente, estou sempre conversando com homens, né, com pais, e às vezes as situações elas se apresentam de forma aparentemente insolúvel. E é interessante porque na posição de conselhador, né, ou de conselheiro, a gente não tem solução para dar. Então você chora junto com o cara. E a única coisa que você pode fazer é não desistir. É um lance muito louco, eu não sei se você passou, eu já passei algumas não tão drásticas, né, mas situações em que você fala, cara, eu não sei o que fazer, eu não tenho saída para essa situação onde eu estou, eu não consigo ver uma saída, eu só não vou desistir. Então, eu vou dormir, vamos ver se amanhã aparece alguma outra coisa, eu vou tentar alguma outra coisa. Essa é a atitude mais corajosa, mais honrosa, masculina que se pode ter, eu sinto que é não desistir. Cabe a gente, como pai, nesse momento, ressignificar as coisas para que os filhos não precisem passar pelo que você está passando. Então, eu vejo às vezes que os pais eles fazem questão de se lamentar e dividir o fardo sem necessidade. Vamos pensar, você está com um problema sério no banco, dívidas, tudo mais, tá? Mas dentro de casa a despensa está cheia. Então, você está comendo, até porque você está com a dívida, mas não chegou ainda num ponto em que você não consegue botar comida em casa. Então, para os seus filhos, está tudo bem, porque você está com saúde física, ele não está olhando sua saúde financeira. Só que tem gente que faz questão de trazer isso para dentro de casa e se fazer de vítima e botar todo mundo para sofrer. Pesar o clima. Quando na realidade fala assim, ó, tá difícil. A esposa tá sabendo de tudo, claro, mas os filhos podem ser poupados. Vamos traçar uma linha aqui. Tá sem dinheiro, não dá para comer fora. O filho pede para comer fora, não vai dar, porque agora não é hora de investir nisso, não é o momento. Mas vamos comer aqui, vai ser gostoso, inventa alguma coisa. Não precisa você falar, porque o papai tá quebrado, porque tá terrível a situação, e começa a chorar, entendeu? Vamos aprender a cozinhar? Exatamente. Vou dar um exemplo muito bom. Eu tive um chefe que ele recebia muita pressão e ele não transmitia pressão. Então, tinha o chefe maior, ele estava entre a gente e o chefe maior. O chefe maior botava muita pressão nele. Ele não era transparente e a pressão chegava na gente. Ele segurava a pressão e deixava a gente trabalhar tranquilo. O pai tem que ser assim. Você segura a pressão em você para que a sua família fique bem. Você é o guarda-chuva, você é um guarda-sol para esse calor que está vindo, para que a sua família não precise passar esse calor. O que não quer dizer que você vai mimar eles. Não é isso. Mas você precisa poupar, porque a sua carcaça, o seu couro é mais grosso do que o deles. Eles não precisam passar por isso. Eu acho, inclusive, que eles vão agradecer muito quando tiverem mais maduros e entenderem o que aconteceu e falarem, pai, obrigado, porque você me poupou nesse momento. Acho que a gente tem várias histórias pessoais. Eu escutei uma vez da minha esposa que, num momento muito difícil lá da infância dela, os pais já estavam com dificuldades até de trazer o alimento para casa. E eles já não estavam morando
na casa deles. Estavam morando em um outro lugar, temporariamente, e tiveram que pedir comida, não tinha outra opção. E aí o pai, com um recurso limitado, pediu uma quantidade muito pequena. E ele fez uma cara de, nossa, mas hoje eu não estou com fome? Exato, exato. Come vocês, que hoje, nossa, eu e a mamãe não estamos com vontade de comer. Exato, exato. Isso acontece mesmo. Inclusive, você me contou uma história quando você foi na minha casa pela primeira vez, há muito tempo, que eu não me esqueci. Tem alguma relação você me falou o seguinte, que dentro da cultura coreana, a geração anterior à sua não contava das dificuldades. Então passava, mesmo quando estava na vida adulta, não contava. E era um problema isso, porque eles guardavam por vergonha de ter passado as dificuldades. É o extremo oposto da romantização da dificuldade. É o extremo oposto, exatamente. E aí a geração atual não conseguia honrar a geração anterior pelos sacrifícios que tinham feito. Então, enquanto está criança, eu concordo que você não deve. Eu concordo 100% com o que o seu pai fez. Os pais da Esther fizeram. É isso mesmo, entendeu? Eu não quero comer carne hoje. Agora, quando está mais velho, é importante sentar e falar, olha, aconteceu isso, foi assim. Porque daí você passa essa experiência e passa o exemplo para a próxima geração, que é você poupa os seus filhos, mas você ensina seus filhos adultos, entendeu? Tem uma segunda característica do filme, do pai no filme, que é o Chris Gardner, que é de presença. Então, mesmo em meio às dificuldades, ele permanece ao lado do filho. Que eu achei bem bacana também, porque eu já vi muitos pais que, no meio da dificuldade e também em função da vergonha pela dificuldade, se ausenta. Seja no trabalho, às vezes na bebida, ele se retira da situação porque ele não consegue dar conta da situação. Por medo, por vergonha. O filme é incrível, né? Mas eu gosto muito da posição dele de, tá difícil, eu tô aqui. Meu filho está sofrendo, eu tô aqui. Você não deve se privar, às vezes, do sofrimento das pessoas que estão à sua responsabilidade. Não adianta você virar o rosto, entendeu? E, na verdade, o filme ele tem as situações adversas, mais desafiadoras, era porque o pai precisava conciliar o trabalho, a tentativa, né, de sucesso no trabalho, com a responsabilidade de estar com o filho, de buscar ele na escola, de achar um lugar para ele dormir. Então, a grande tensão em vários momentos do filme era como que eu vou resolver esse problema com esse outro. Qual que era a situação que tinha na escola? Ele tinha que buscá-lo num determinado horário, ele sempre chegava atrasado. Aí tomava bronca da dona da escola. E ele tinha que chegar cedo porque precisava entrar na fila do abrigo. E tinha um número limitado de vagas. É difícil. Eu já passei por essa situação de não conseguir pagar a escola. E aqui no Brasil tem uma coisa boa, né? Porque quando você não consegue pagar, criança não é colocada para fora da escola. Só você não consegue fazer a próxima matrícula. Então, por um ano... E eu me lembro que aconteceu um período muito difícil que a gente teve. A gente estava numa escola e no começo do ano eu atrasei uma mensalidade. E aí a moça do financeiro, eu fui conversar com ela, eu tinha sido eleito pai do ano num ano, porque eu era super presente e tal. E ela veio falar para mim assim, falou, Antônio, você só precisa acertar tudo, por favor, antes de dezembro. Eu falei, mas está em março, vai dar tudo certo. Cara, o ano foi difícil e eu consegui, por um milagre, acertar tudo de uma vez só em dezembro. Só que a escola não transpareceu nada para as crianças. Absolutamente nada, e isso eu acho incrível. Imagina que difícil existir essa desconfiança no filho de que a escola não está sendo paga, de que alguém está olhando torto. Isso que eu passei, eu também não transpareci para eles, né? Então, para eles, tá tudo certo, entendeu? Papai pagou. A escola está aqui normal. É só uma curiosidade, mas eu sei que no cursinho não é assim. Não pagou, bloqueia o seu acesso. Cursinho, né? Eu tenho vários amigos que eles falavam assim, vamos entrar junto aí. Sério. Tem o terceiro, que é o exemplo. O filho aprende observando a atitude do pai diante das adversidades. Então, isso é importante a gente saber. No filme aparece isso, que os nossos filhos estão olhando para nós e absorvendo a forma como nós lidamos com as dificuldades. Então, se você lida com a dificuldade de cabeça erguida, com uma atitude positiva, o seu filho vai falar assim, é assim que eu tenho que ser. Se você passa pela situação e você se sente derrotado e você demonstra isso, seu filho está vendo também. Então, o meu conselho, as pessoas não precisam ser de ferro, né? Os homens não precisam ser de ferro. O meu conselho é, diante dos seus filhos, tente manter o máximo possível a compostura. Quando você estiver no seu quarto com a sua esposa, você pode desabar e falar que está com medo e chorar. É o lugar
Antes de fazer isso diante de Deus, talvez você possa fazer isso com a sua esposa. Mas o melhor lugar de todos é diante de Deus, é em oração. Mas a sua esposa tem que ser um lugar seguro para você conseguir desabar perto dela. Agora, os seus filhos, eu acho que não é o lugar para que isso aconteça. Porque é uma ilusão achar que você vai ser forte ao infinito, entendeu? Todo mundo tem medo, todo mundo fica triste, todo mundo desaba. Para a gente finalizar aqui, às vezes o maior presente que um pai pode dar ao filho não é riqueza nem sucesso, é simplesmente não desistir. E a impressão que me dá com esse filme, sabendo que ao final ele consegue ser bem-sucedido, o melhor exemplo para mim não é o sucesso dele, nada, mas é o fato do cara nunca desistir. Ele não se entregou. E ele foi até o fim e conseguiu vencer, e o filho estava junto na vitória, claro. Para mim, assim, o fechamento disso cara, independente da situação que está passando, não desista. Não desista. Continue confiando, continue indo em frente, continue dando um bom exemplo, mantenha seus filhos seguros, não precisa deixar passar toda a pressão para eles. No momento certo, as coisas vão dar certo. Podem ser dias, semanas, não desista. Exato. Um filme passa em algumas horas, mas na vida real demorou um pouco mais. Esse aqui foi o Paternidade na Arte. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe, comente. Nos vemos na próxima. Um abraço.